Amém, igreja? Os irmãos podem sentar, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. É noite de alegria, é noite de festa, e a festa é direcionada ao céu, e se ela é direcionada ao céu, ela é direcionada ao Rei dos Reis. Então entenda uma coisa, você veio aqui foi para o adorar, você veio aqui para verdadeiramente estar a chamar a atenção dele. É por isso que o salmista, em meu Salmo 122, ele vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é um versículo ao qual muito me chama da atenção, é porque o salmista, só em ele ter recebido o convite, ele já está a mostrar da sua alegria. Então entenda uma coisa, mostre dessa alegria, glorificando e exaltando o santo nome dele em meio a esta noite. Amém, igreja? É uma honra aqui poder estar. A irmã Fabrícia me fez o convite. Alguns irmãos da igreja já me conhecem. Então eu creio que o convite, primeiramente, ele veio direcionado do céu em meio a esta terra. E eu agradeço o confiar de poder nessa noite estar a trazer desta palavra. Palavra essa que por mais uma vez, ela vai estar a nos servir como um alimento. Mas não como um alimento qualquer. É um alimento onde ele tem que estar cada vez mais a ser edificado em meio à sua vida, para com que assim haja crescimento espiritual e amadurecimento em meio à nossa vida. Amém? Os irmãos, abram vossas Bíblias lá em meio ao livro de Abacuque, aonde se é o tema, Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 1. E assim diz a palavra do Senhor. A oração de Abacuque. Esta é uma oração do profeta Abacuque. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Entre outras versões, em meu versículo 2, vai dizer: aviva a tua obra. Amém? Os irmãos podem assentar, os que estão de pé. Ei, igreja, deixa eu falar algo para com os amados irmãos em meio a essa noite. O profeta Abacuque, logo em meio ao início do capítulo 1, ele entra com questionamentos. O profeta Abacuque, ele começa a sua escrita, vamos se dizer assim, a sua fala diante do Senhor com reclamações. O profeta Abacuque, em meio à mente dele, ele não tem um entender o porquê até então do povo estar a sofrer, o porquê de Deus estar a entregar o seu povo em meio à mão dos babilônios. O profeta Abacuque, ele não entende o silêncio de Deus. O profeta Abacuque, ele queria ver Deus entrar em cena. O profeta Abacuque, ainda que em meio a esta situação de Judá, estivesse a passar por uma crise, ainda que Judá estivesse voltado para com problemas políticos, corrupções, ainda que o profeta Abacuque estivesse a ver imoralidade, injustiça, mas ele não compreendia o porquê Deus havia se silenciado. Deixa eu falar algo voltado para com os irmãos em meio a esta noite.
Por muitas das vezes também entraremos em questionamentos. Por muitas das vezes queremos ver o resolver da situação voltado para com questões. E por muitas das vezes ficaremos também em ver o silêncio de Deus. Mas é neste momento que nós temos que pararmos, é neste momento que nós temos que estarmos a nos analisarmos e entendermos o porquê de toda essa situação que está a nos pesar. O profeta Abacuque, ele entra em meio a uma crítica, e em meio a essa crítica ele quer uma resposta. E o interessante é que por muitas das vezes, quando participamos de oração ou orações, nós queremos estarmos a ver respostas ao qual vai agradar o nosso coração. Mas só tem um detalhe. A resposta veio em meio à vida do profeta Abacuque, voltado para com o próprio Deus. E ali Deus, ele traz uma inspiração voltado para com erros e falhas do seu povo. Ei, um dia a conta chega. Conforme já foi dito aqui em meio a essa noite, em meio à primeira apresentação, é tempo de despertar. É tempo de ter um despertamento em meio à verdade que estamos a ouvir através da palavra de Deus. E é tempo da igreja despertar em vir a ver de como se encontra o mundo no dia de hoje. É tempo de nós entendermos de que o tempo ele está a se findar. Mas em meio a este se findar, eu creio e acredito de que em meio aos quatro cantos desta terra vai haver um avivamento mundial, vai haver um despertar, e eu creio ainda mais que esse despertar, ele há de se iniciar em meio ao nosso Brasil. O profeta Abacuque, ele não gosta do que ouviu. Ele queria ver Deus dizer que iria salvar. Ele queria ver Deus falar, queria entrar com a salvação. Mas escute, para com que você veja o entrar em cena de Deus na sua vida, é necessário você mostrar ao próprio Deus o interesse de você passar a ver a diferença. Porque quando você passa a mostrar para com o nosso Senhor da diferença que você quer ter em meio ao seu viver, voltado, e digo por mais uma vez, a você chamar a atenção desse Deus, e você sendo verdadeiro para com Ele, assim eu digo voltado para com os irmãos, Ele não só entra em cena, mas em meio a este entrar em cena, Ele entra com a sua ação transformadora. E essa ação transformadora do nosso Senhor, ela ainda é real, voltada para com nossos dias em que estamos a viver. O povo estava disperso, o povo estava voltado, como em Jeremias 32, 33, onde a palavra vai dizer que o próprio povo de Deus deu as costas para ele. Era um momento de crise, era um momento de apostasia. Era um momento onde verdadeiramente deixaram de adorar ao Senhor. E se nós muito nos colocarmos em meio à passagem de Abacuque, a época em meio ao que o Abacuque estará a ter de um falar, não é diferente voltado para com os nossos dias. Porque se nós olharmos em meio à nossa volta, existe a injustiça. Se nós olharmos em meio à nossa volta, existe a imoralidade. Se nós olharmos em meio à nossa volta, estaremos a ver o povo vindo à casa do Senhor, mas ainda assim distante deste Deus. Se nós olharmos para dentro de nós, estaremos a vermos as nossas falhas, que nós temos deixado cada vez mais diante daquele aonde Ele quer fazer e dar continuidade
em meio a este avivamento. Então, avivamento, igreja, nada mais é de você ter em meio ao entendimento de vida, enquanto aqui estiver nessa terra dos viventes, de que este Deus, Ele quer fazer com que todos, mas são todos, se acheguem não só a um novo avivamento, mas como venhamos a nos achegarmos à salvação. Você já parou para pensar, em meio a tudo o que temos vivenciado, você já parou para pensar, voltado pelas suas ações, voltado pelas suas atitudes, voltado pelo seu comportamento? Ei, eu costumo falar e eu vou em um profundo a dizer de que vir à casa do Senhor não tem uma profundidade de um significado em meio à sua vida, se você não trazer voltado para consigo mesmo a mudança de conduta, e você passar a entender de que a velha criatura, ela já morreu, e se essa velha criatura, ela já morreu, você tem que entender que você é nova criatura, e se você é nova criatura, você tem que estar a bater em meus seus peitos, e estar a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ei, igreja, deixa eu falar algo. Nós temos que chamarmos a atenção deste Deus em meio a sermos avivados. O profeta Abacuque, quando ele pega e diz, Senhor, aviva o teu povo, entra com o teu avivar. O profeta Abacuque, ele está dizendo assim, ei, conforme nos tempos antigos. E eu me levo lá em meio ao livro de Juízes, quando assim um povo passava por mais uma vez a ser um povo corruptível, um povo desobediente, a palavra vai dizer que quando se havia, preste atenção, unidade, quando se havia comprometimento, quando se havia arrependimento, a palavra do Senhor vai dizer que ele ouvia uma nação. A palavra do Senhor vai dizer que quando aquele povo, eles passavam a ter conformidade, por mais uma vez, voltado para com o nosso Deus, o nosso Senhor entrava em cena, trazendo da libertação, e em meio a essa libertação, entrando em favor dos seus filhos, voltado para com todos aqueles que haviam se levantado contra eles. Então é necessário termos arrependimento. É necessário você entender que verdadeiramente, se aqui você está, você deixou aquele que um dia você disse que não é mais você, entrar em cena em meio ao seu viver, e você cada vez mais estar a mostrar para com o Pai, Senhor, eis-me aqui. É tudo uma questão de decisão, é tudo uma questão de aceitação, é tudo uma questão de você ter de um dizer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço mais. Mas aquilo que eu não quero fazer, assim eu faço. Porque não sou eu quem decido, é Ele quem decide em meio à minha vida. E se nós guardarmos a palavra dEle em meio ao nosso íntimo, cada vez mais estaremos a ver que você não tem um Deus distante. Você tem um Deus ao seu lado, a todo momento e a todo instante. Ei! Abacuque, ele, em meio ao que Deus fez, ele vê, e Deus traz a resposta a ele, o porquê do castigo, o porquê do corretivo, ele clama a Deus, ele deixa questionamentos de lado, e ele passa a adorar ao Senhor. Mas deixa eu falar voltado para com a igreja. O avivamento, igreja, ele é tão real em meio à nossa vida, mas é necessário nós, através do nosso clamor, através da nossa oração, mostrarmos para com o nosso Deus, de que estamos verdadeiramente necessitados deste avivar em meio à nossa vida. Muitos estão a confundir avivamento com movimento.
Muitos não sabem discernir o que é avivamento voltado para o movimento. Avivamento é você entender de que a vida nova, de que Cristo ele tem em meio à sua vida, voltado pelo seu mostrar, de querer em ser uma nova pessoa, ainda em que você aqui estiver. Através desse seu chamado à atenção dele, eu lhe garanto de uma coisa: você não só vai ser avivado, mas como você também vai servir de exemplo em meio à vida de muitos, em meio a essa terra. Em meio de você estar mostrado o poder de Deus a interagir, voltado para contigo, e você mostrar de que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, ele é vivo e atuante, faz morada em meio à sua vida, e através da sua conduta, do seu comportamento, do seu se mostrar ser servo de Deus, você não apenas vai ser espelho, mas como você vai mostrar voltado para com muitos, porta fora até porta dentro, de que ainda há esperança, e a esperança em meio à nossa vida é através da sua verdade voltada para com Ele. O avivamento, ele é real. E Deus, ele quer fazer deste avivamento em meio à nossa vida. Deus, ele quer com que verdadeiramente nós venhamos a nos tornarmos novas criaturas. Mas quantos são aqueles em que já conheceram a Deus, mas se enfraqueceram? E em meio a esse se enfraquecer, deixaram de estar a servir. Quantos são aqueles em que não mais estão entre nós? Quantos são aqueles em que verdadeiramente em meio a uma noite igual a essa, poderiam estar aqui junto conosco, glorificando e exaltando o santo nome dEle? É por isso, jovens, que vocês têm que entender que nós somos aqueles, que vocês são aqueles, que vão dar esta continuidade em meio ao ID do Senhor. É por isso que vocês têm que entender que servir é verdadeiramente estar a se render. E não há avivamento sem rendição. Não há avivamento sem ter de um se entregar. Mas a partir do momento quando nós nos entregamos, a partir do momento quando vocês se entregam, quando vocês se rendem, e quando passamos verdadeiramente a termos de nos importarmos voltado com aqueles porta fora, e muitos porta dentro, que estão a necessitar da nossa ajuda, nós estaremos em meio às mãos dadas, mostrarmos para com que são fracos, de que através do despertar do Espírito Santo em meio à vida deles, eles só pensam que estão fracos, mas através verdadeiramente do desenvolver cada vez mais desse mover do Espírito em meio à nossa vida, através da vida deles, eles passarão a ver de que sim, ainda há esperança em meio a essa terra corrupta, ainda há solução para os seus problemas, ainda há salvação para aquele que o mundo tem dito não, ainda há futuro em meio a essa terra dos viventes, e é por isso que o salmista ele vai dizer: eu creio na bondade de Deus nessa terra dos viventes. É nessa terra que tem que haver o avivamento. É neste ambiente hostil que nós estamos. É em meio ao caos que nós temos que mostrarmos que verdadeiramente nós somos a luz. Nós temos que mostrarmos de que através das lutas em que nós estamos a viver, mas através do Deus que nós estamos a servir, mostraremos para com o inimigo de que ele já foi sim derrotado. Mostraremos para com o inimigo que ele pode vir com as suas investiduras, que ele pode vir com as suas ciladas, ele pode vir verdadeiramente com o seu maquinar, mas cada vez mais quando o povo de Deus se posicionar como exército santo, se posicionar como soldados em Cristo e trabalharem cada vez mais a ousadia
dia, através do avivamento, eu garanto uma coisa para com vocês. Ele bate em retirada. Ele bate em retirada. Homens a partir do século XVIII, igreja, homens iguais a nós, pessoas iguais a nós, aonde passaram a trazer a diferença através do buscar a Deus, aonde passaram a fazer a diferença mostrando da real existência de Deus. Homens onde não tinham vergonha de dizer de que eram cristãos. Homens aonde levaram a palavra de Deus aonde nenhum outro queria levar. Ei, a palavra vai dizer que um desses homens, David Brenner, a palavra vai dizer em meio à história voltado para com este jovem, de que ele levou a palavra de Deus em meio aos índios lá nos Estados Unidos. A história voltada para com esse homem, ela vai se resumir que ele mais orou do que viveu. A história voltada para com este homem vai dizer que ele levou, através da palavra de Deus, avivamento em meio à vida daqueles que não sabiam da existência de Deus. Histórias voltadas para com John Wesley vai estar a mostrar de que ele trazia sermões tão puros, sermões tão verdadeiros, sermões aonde verdadeiramente chamava a atenção daqueles que um dia não estavam a acreditar e passaram a entender que para se ter de uma vida nova em meio a essa terra, é necessário você não estar distante, mas é necessário você estar próximo de Deus. É necessário você estar próximo. O avivamento ele pode ser coletivo, mas o avivamento em meio à nossa terra, em meio à nossa vida, voltado para com essa terra, ele também pode ser individual. Então não deixe de buscar a face adorada do nosso Senhor. Não deixe de cada vez mais manter essa proximidade voltado para com Ele. Não deixe de estar a acreditar de que verdadeiramente, se assim Ele trouxe transformação em meio à sua vida, através da sua busca verdadeira, você estará a incentivar um dos seus. Um que está em meio a uma viela neste exato momento se drogando. Ou um que está a se prostituir. Ou até mesmo voltado para com aquela vida aonde não quer mais ter de um viver. Ei, entenda uma coisa, avivamento, seja ele coletivo, ou seja ele individual, é para com que verdadeiramente nós venhamos a nos posicionarmos em meio a essa terra e passarmos a irmos em busca daqueles que vão ocupar essas cadeiras. Acredite que você é capaz. Acredite que através do mover do Espírito Santo em meio à sua vida, jamais vai ser você quem faz, mas é Ele quem faz através de você. Satanás, nos últimos tempos, ele tem trago das suas investidas em meio a lares, em meio à vida de homens e de mulheres. Mas Satanás, ele tem trago das suas investidas cada vez mais em meio à vida dos jovens. Satanás, ele tem fuxicado aos ouvidos dizendo que os jovens são derrotados. De que Deus faz em meio a uma vida, mas Ele não faz na sua vida. Conheço jovens aonde andavam desacreditados. Conheço jovens aonde tinham sonhos, tinham planos, planejamentos, mas aos poucos foram caindo em meio à cilada de Satanás. Aos poucos foram observando em meio ao seu íntimo um vazio. Aos poucos passaram a ter de um ver de que até mesmo os deles não estavam mais a se importar para com eles. Ei, avivamento é quando você tem convicção do poder da palavra de Deus em meio à sua vida, e de que da mesma forma com que você
passou a ter experiência do poder deste Deus voltado para contigo, este mesmo poder vai fazer com que aquele jovem que um dia sonhou em ser advogado, ele torne a observar de que o falar de Deus em meio à vida dele fala mais alto do que o agir de Satanás em meio à vida que assim ele quer com que este jovem não queira mais ter de um viver. Entenda uma coisa, conheço jovens no dia de hoje onde estão bem estruturados, conheço jovens no dia de hoje onde verdadeiramente, através da ajuda de um e de outro, eles conseguiram estar a se livrar da opressão que o inimigo estava a fazer eles passar. Conheço jovens no dia de hoje onde de desacreditados estão verdadeiramente a anunciar deste evangelho e estar a mostrar voltado para com muitos de que do mesmo jeito que Deus fez em meio à vida deles, Deus também está a fazer em meio a todas as vidas que aqui está nesta noite. Ei, deixa eu falar algo. Mostre para Satanás que verdadeiramente ele pode até vir com os abalos em meio à nossa vida, mas mostre mais ainda a Satanás que o Deus que é fortaleza sobre o seu viver, em meio a você entender que ele é fortaleza voltado para contigo, o abalo ele vai vir. Você vai sentir o abalo, mas você voltado a interagir com o Espírito de Deus em meio à sua vida, e você entender que quem tem que se afastar são as investidas do inimigo contra você, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, vai se achegar um momento em meio à sua vida onde ele vai olhar, aonde em meio à luta que você está a passar, em meio às humilhações em que você tem passado, em meio aos enganos do inimigo e do homem para com você, mas de tanto ele estar a ver, de que as investidas dele contra você não têm tido efeito, cada vez mais ele se afasta, cada vez mais igreja, ele vai vendo que com você ele não pode, porque todo aquele que é avivado em Cristo Jesus, ele muito entende, voltado em meio à palavra de Deus, é Deus quem nos firma, e para Deus nos firmar, você tem que estar alicerçado em meio à palavra do Senhor. O povo se afastou, porque não só se afastaram da palavra de Deus, porque se afastaram também do próprio Senhor. Ei, por muitas das vezes eu digo, você conhece o Deus que você diz que está a servir? Você já parou para poder pensar em meio a essa pergunta? Será que você conhece verdadeiramente o Deus que você diz que serve a Ele? Escute uma coisa, crente ele tem que ter testemunhos. Crente ele não tem que ter testemunho de 3 anos atrás. Crente, através de experiências com Deus, ele tem que estar a falar do que Deus tem feito em meio à vida dele, ainda em meio a lutas, ainda em meio a dificuldades, ainda em meio aos dizeres do homem voltado para conosco, mas ainda assim, nós temos que estarmos a mostrar de que o nosso Deus, em meio a tempos difíceis, ele não abandona nenhum daqueles que aqui está nessa noite. Ele não abandona. Quando você entende o avivar de Deus em meio à sua vida, e você quer ser uma pessoa cada vez mais avivada, você não quer estar distante, você quer estar cada vez mais ligado em meio ao céu, aonde está aquele que reina, aonde está aquele que verdadeiramente é o autor da vida, aonde está em meio a essa terra, aquele aonde ele está a dizer, sai do seu controle, mas não sai do meu controle. Então mantenha essa ligação voltado para comigo, mantenha essa proximidade, para com que cada vez mais todo aquele que vier contra você, ele tem que estar a ver que você tem dono, ele tem que estar a ver que você tem um que te defende,
Você tem que estar posicionado em meio à vontade de Deus. Não saia do centro da vontade de Deus. Escute isso. Não saia do centro da vontade de Deus. Permaneça no centro da vontade, que estaremos a ver que da mesma forma com que o gigante veio em meio à frente de Davi, estaremos a ver de que o mesmo gigante que há de aparecer em meio ao nosso caminho, você, quando entende do avivar de Deus, e você passa a entender de que é Ele em meio à sua vida, você vai ver que gigante é gigante, mas você tem um Deus maior. Gigante é gigante, mas você tem um Deus maior, aonde não deixou de intervir, voltado para com as suas ovelhas. Então entenda uma coisa: seja verdadeiro, seja sincero. Com Deus não existe questão de é do jeito que eu quero. A palavra vai dizer a respeito de um rei chamado Manassés, aonde não só se afastou da presença de Deus devido ao se engrandecer, mas como também fez um reino se afastar da presença de Deus. E a palavra vai dizer que ele foi levado para o reino da Assíria. E a palavra vai dizer que quando ele ver o seu mundo vir abaixo, a palavra do Senhor vai dizer que ele passa a clamar a Deus. Mas a palavra vai dizer que ele clama de qualquer jeito. E é por isso que lá vai estar escrito que deveras às vezes ele clamou a Deus. Sabe por que deveras às vezes? Porque Deus queria verdade. Porque para você ver o agir de Deus voltado para contigo e você ver a ação transformadora do Senhor, é necessário você ser sincero, é necessário você ser reto, é necessário você ser íntegro. Aí a palavra do Senhor vai dizer que quando assim ele passa a clamar e clama de qualquer jeito, ele ficou clamando, até entrar em meio ao centro da vontade. Quando ele entrou em meio ao centro da vontade, a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a oração dele. Se você quer ser avivado, passe a falar palavras puras diante do nosso Senhor. Se você quer ser avivado, passe verdadeiramente a querer Deus. Não queira o Deus da bênção. Ei, escute, queira verdadeiramente o Deus por ser Deus em meio à sua vida, porque se grandes coisas Ele fez, grandes coisas Ele ainda tem a estar a nos fazer nesses últimos dias em que nós estamos a viver. Então desperta, porque é tempo de despertar. Desperta aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão desatenciosos, desperta aqueles que estão verdadeiramente desatentos, desperta, porque Ele quer entrar com o novo em meio à sua vida. Ele quer trazer a diferença. Ele quer. Da mesma forma com que se ouve a apresentação aqui, jovens, cada um se esforçou a fazer o seu melhor para mostrar para todos os que aqui estão. E assim somos nós na presença de Deus, passarmos a fazer o nosso melhor. E eu digo uma coisa: cada um aqui pode mais diante de Deus. Cada um aqui pode mais diante deste Deus. Porque quando verdadeiramente, igreja, você não mais olha nem para a esquerda nem para a direita, mas quando você entende que existe um Deus adiante de você, quando você entende de que verdadeiramente vai haver obstáculos, vai haver dificuldades, vai haver derrotas, insucessos, mas ele diz, voltado para com a vida de Josué, de que ele quer que todos venham ser bem-sucedidos. Escute isso. Todos venham ser bem-sucedidos em meio a essa terra. É ele dizendo, não parem a marcha. É ele dizendo assim, ei, ainda que tentem lhe atrapalhar,
Mas não olhem para a esquerda, não olhem para a direita. Nós não somos aquele que retrocede. Se Ele está dizendo que é Deus adiante, é Ele dizendo que toda situação negativa que aparecer em meio à sua vida, Ele está dizendo: eu já passei por ela. Só continue, confie, continue a me buscar, continue verdadeiramente a acreditar, se coloque mesmo em meio ao toda a diferença que você pensa que não pode ter de acontecer, eu faço ela acontecer em meio à sua vida, porque meu é o querer, como também o meu realizar sobre a vida de todos em meio a essa noite. O avivamento, igreja, ele é voltado para com os que querem não mais está na condição que se encontram hoje. Pastor Júnior, qual é a condição? Presos a uma prisão sem muro. O que é isso, Pastor Júnior? A falta de ação que existe em minha vida de muitos aqui nesta noite. Alabaçou, xerê, decanta, nas, ou recanta, labanaias, ou xiriminicanta, labás, xerê, decanta, nas. Ele manda ti, xiriminicanta, labachuriandas, redecanta, lamanaia, falar desta forma. O homem olha voltado para com os meus de uma forma. O homem olha voltado para com os meus, por muitas das vezes desdenhando deles. Mas ele manda dizer deste xiriminicanta, lazaradecanta, labachuriandas, voltado para contigo neste dia de hoje. Olha aqui, ó. Eu faço com que os meus cada vez mais venham estar a acreditar. Quando assim eu já falo ao coração deles, de que o plano não é deles, de que o projeto é meu, e de que é necessário simplesmente seguir adiante, porque eu faço verdadeiramente com que o inimigo, ele venha ver, de que eu realizo o homem, alabaçou, xeredecantanas, eu realizo, redecantanas, xeredecanta, alabas, eu faço com que o próximo degrau os meus venham ter deste alcançar. Porque eu digo para contigo neste dia, eu sei como aqui estava, mas hoje eu vim para lhe mostrar de que quem está no negócio sou eu. Alabaçou, xeredecantanas. Hoje eu vim para aquietar o coração. E hoje eu vim para com que tu saia daqui com a minha quietude. E ele manda te dizer ainda, não são palavras para dias distantes, porque essa situação tem o meu querer de estar a solucionar por amor a você. E tu sabe do que eu estou dizendo. Apenas continue em meio à minha dispensação, porque tu vais sim, não só a testemunhar, mas através do teu falar, outros estarão a ver. Se fez na vida deste varão, se fez na vida dele, eu creio que ele vai fazer em meio à minha vida. Então não fiquem desacreditados. Alabá, xeredecanta, nas. Ou xiriminicanta, labachuriandas, redecanta, nas. Não fiquem, recanta, nas. Ele manda te dizer, deixa alabaçou, xeredecanta, mas assim, ó. Se todos tivesse essa humildade, filha, se todos falassem com essa mansidão, até a tua petição diante de mim, tu pega e diz, Senhor, eu sei que não sou merecedora, mas Senhor, faz por mim. O Senhor sabe que eu tenho buscado. O Senhor sabe que eu estou em meio a essa luta. E em meio a essa luta, já houve situações onde eu quis parar. Já houve situações, alabaçou, xeredecanta, namás, aonde verdadeiramente eu não quis nem mesmo sair do meu quarto. E se não fosse o mover do teu Espírito na minha vida para me impulsionar, Pai, eu já teria parado. Mas Ele manda te dizer deste xeredecantanás assim, ó.
Quem é o homem para dizer que não vai acontecer, sendo que eu já falei contigo em sonho? Eu te coloco, Arabassou, Recantanás, em meio ao sonho voltado pela tua petição, e você diz: é sonho. Mas eu venho nesta noite te dizer assim: não é sonho não, vai acontecer. Abaixo, Decantanás, vai sim estar a mostrar que quem está à sua frente sou eu. Porque enquanto estão verdadeiramente a sorrir, não sabem da sua intimidade, não sabem da sua busca, não sabem da sua fala sincera para comigo. É por isso que eu digo: já está sobre as tuas mãos, e você vai ver da minha glória resplandecer sobre a sua vida. Você vai ver da minha glória resplandecer sobre o seu viver. E estarão a ver de que verdadeiramente existe um que é por você, e sou eu, diz ele deste jeito: Alabá, xerê, decantanás. Ei, existiu um povo voltado para com o século 17, chamado Marvorianos, aonde esse povo, eles eram um povo perseguido, cristãos perseguidos. E a palavra vai dizer que eles tiveram anos fugindo, escute isso, anos fugindo, até que eles conseguiram um abrigo. E em meio a esse abrigo, escute, em meio a esse abrigo, passaram a ter desavenças. Ei, para haver avivamento, não pode haver desavença no povo de Deus. Para haver avivamento, tem que haver unidade. Para haver avivamento, tem que ter o se importar com esse que está ao seu lado. Para haver avivamento, igreja, tem que ter sim em o seu entendimento de que o meu amor é voltado para com ele acima de todas as coisas. Mas ele também vai dizer que para ter deste amor para com ele, é necessário você ter deste amor voltado para com este que está ao seu lado. Ei, tem que ter obediência. Tem que ter, igreja, cada vez mais do entender de que é através deste amor que circunstâncias serão quebradas em meio à nossa vida enquanto aqui você estiver. Aí a palavra vai dizer que este povo havia desavença, mas chega um diante deles e diz: eu não quero mais ver vocês dessa forma, eu não quero mais ver vocês em meio a esse desentendimento, em meio a essa briga. É a mesma coisa de ter grupos em igreja, onde dentro de um grupo tem outro grupo. Trem doido esse. Um grupo que é para ser um grupo, mas dentro do grupo tem outro grupo. Não flui. Não vem o mover do Espírito. Não vai crescer enquanto não quebrar esse paradigma. A palavra vai dizer que depois de uma reunião, aonde houve um entendimento, escute, para haver avivamento tem que haver entendimento. Para haver despertamento espiritual, é necessário ter o bom entendimento de um voltado para com o outro. Aí a história vai falar, em 1722, se eu não me engano, aí a história vai dizer que depois que eles passaram a ter do bom entendimento, a palavra vai dizer que um culto igual a esse, pastor, e um culto igual a esse em que nós estamos, a palavra vai dizer que todos aqueles que estavam em meio àquele ambiente, eles tiveram o avivamento do Senhor, eles tiveram o visitar de Deus, do próprio Deus, aonde eles estavam, e todos em meio também, como no dia de Pentecostes, eles foram cheios, transbordantes do Espírito Santo de Deus, e este mesmo mover que se teve em meio a
esta época, o nosso Senhor quer trazer voltado para com os nossos dias atuais, mas é necessário haver unidade no povo de Deus. É necessário haver essa unidade, é necessário haver a obediência. A palavra do Senhor vai dizer que Cristo morreu sim, foi ressuscitado sim, apareceu diante dos discípulos sim, mas eles obedeceram a voz de Cristo. Ei, ainda não é tempo de fazer o id, ainda não. É necessário com que se venha ter o derramado Espírito de Deus sobre a vida de vocês. Ei, a palavra vai dizer que enquanto eles se mantiveram em meio ao tempo da espera, a palavra vai dizer que não só unidade, mas eles estavam em oração. Eles estavam em oração. Eles estavam clamando a Deus. Eles estavam em meio à obediência. Ei, jovens, querem ter diferença em meio às suas vidas? Se mantenham em oração, se mantenham em meio a essa proximidade, se mantenham em serem cada vez mais verdadeiros, voltados para com Ele, que a grande diferença ainda não foi feita, a grande diferença Ele ainda há de trazer voltado para com a vida de vocês. Então é tempo, igreja, volto a dizer mais uma vez, de despertar. É tempo do povo de Deus despertar. É tempo, igreja, de verdadeiramente passarmos a ver o poder de Deus interagir com todos os que aqui estão. Por que Deus fez ali e não faz aqui? Ei, pare de fazer essa pergunta, por que Ele fez lá? Se pergunte por que Ele ainda não fez aqui. Ei, por que ainda não foi feito aqui? Quando o apóstolo Paulo ele diz, analise-se o homem a si mesmo. Esse se analisar não é só voltado para com o dia da Santa Ceia. Esse se analisar é voltado todos os dias. É a sua conduta entre os seus. É o seu dizer que é cristão porta fora lá no seu local de trabalho. É o seu comportamento na rua. É onde você pensa que não estão ali ver, e você diz, agora eu posso fazer. A palavra diz que ele não dormita. A palavra diz que nem piscar ele pisca. Então quanto mais verdadeiro você for, mais do avivar de Deus você vai ter nesta terra. Mais do avivar do Senhor você vai ver e vai ter do receber enquanto aqui você estiver. Não parem de orar. Não parem, alabaçou, xeredecanta nas, ouredecanta, lamanaia, xiriminicanta, alabás. Ele manda te dizer assim, neste xeredecanta, lamanaia à noite. Escuta bem, mulher. Ainda que por muitas das vezes, os meus, acontece, fiquem em meio a não ter esperança voltada para uma causa, ele manda dizer, deixe redecanta nas assim, ó. Não aconteceu ainda uma situação, redecanta labachúria, no meio dos teus, redecanta nas, porque não chegou o meu momento. Mas ele diz assim para contigo, hoje tu sai daqui com esta palavra, em estar a saber, de que eu não só estarei a enviar sinal, ele fala deste jeito, mas como eu vou fazer, você estará a glorificar o meu santo nome, porque ele diz assim, eu entrei com a minha ação transformadora, ele diz deste jeito, eu entrei com o meu mover maior, ele fala desta forma nesta noite, você pode até não estar compreendendo, diz ele deste jeito assim, ó, mas quando a alegria chegar, você vai se lembrar desta noite, quando você vê a diferença já está materializada,
passada, você vai ver bem que Deus falou naquele dia, bem que Ele disse que estava trazendo diferença no meio de um dos meus, e hoje eu estou vendo toda essa diferença, hoje eu estou vendo cumprida a palavra dEle em meio ao meu viver, como também em meio a esta vida. Então apenas ouça e guarde ao seu coração, mas que você vai ver de que em meio a Ele falar, Ele continua a cumprir. Então, igreja, não ponha dúvida em meio à fala de Deus voltado para contigo nessa terra, porque Ele continua a falar, mas em meio a este falar, Ele continua a cumprir. Avivamentos já aconteceram e ainda vão acontecer. Avivamentos aconteceram em meio aos Estados Unidos. Avivamentos já aconteceu na Inglaterra, no país de Gales. Avivamentos já aconteceram na própria China. Avivamentos já aconteceram na África do Sul. E avivamentos, igreja, continua a acontecer em meio a esses 4 cantos da terra. O avivamento maior que eu quero falar é o nosso despertar, para com que nós venhamos a ter o novo de Deus para conosco. Mas eu creio no maior avivamento, que é a igreja por um completo estar a mostrar de que verdadeiramente nós queremos o novo de Deus para conosco. Mas só tem um detalhe, e eu termino aqui. Para você estar a ver o novo de Deus em meio à sua vida, você não pode estar preso em meio ao seu passado. Tem que haver libertação. E quando você não mais quer estar verdadeiramente em meio a este viver, e quando você entende que quanto mais você volta atrás, mais você regride, aí você vai lá para dentro do livro de Isaías 43, voltado pelo versículo 17, aonde lá vai estar a dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considerais as antigas, não percebeis? Aí ele pega e diz: eis que estou a fazer coisa nova. Ele quer fazer coisa nova. Ele quer trazer as boas novas em meio à nossa vida. Ele quer com que verdadeiramente, igreja, cada um que aqui está, venha estar seguro no que este Deus, Ele pode estar a nos fazer. Chame a atenção dEle. Chame a atenção dEle. Aceite o que Ele tem em meio à sua vida. Aceite verdadeiramente Ele estar a fazer conforme Ele quer fazer. Aceite, igreja, as correções, porque se não aceitarmos a correção, as correções, como termos o avivar, como sermos avivados, como falarmos que somos nova criatura, sendo que quem fala mais alto em meio ao seu interior é o velho homem. Ei, se vista cada dia mais do novo homem. E cada vez mais, quando nós nos humilharmos em meio aos pés deste Deus maravilhoso, mais Ele entra com a tua força santa voltado para com nós. E mais nós passaremos a ver de que, em não desistirmos dessa busca, mais Ele coloca da essência sobre o nosso viver. Mas Ele nos faz ser homens e mulheres mais fortes em meio a esta terra. Mas Ele lhe mostra de que verdadeiramente você rompe fronteiras. E você vai verdadeiramente ir além do que você pode ter de imaginar. Todo aquele que entende o avivar de Deus, ele entende que através dele, ele é mais que vencedor. E aplauda ao Senhor nesta noite, eu agradeço a rica oportunidade.